Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos orar nesse momento, depois a gente vai ministrar uma palavra de Deus para o seu coração, para os nossos corações, né? Nós estamos aqui reunidos em família, já adoramos o nome do Senhor, já oramos, e vamos agora orar e ministrar a palavra de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos engrandecer o nome do Senhor, te agradecer por estarmos aqui reunidos nessa copa, em torno dessa mesa aqui, em torno da tua palavra. Pai, isso é bênção para a nossa vida. Ó Deus, é tão bom ter a direção do Senhor na vida da gente, saber que nós somos falhos, somos seres humanos imperfeitos, mas saber que o Senhor perdoou os nossos pecados, saber que o Senhor, ó Deus, continua nos perdoando, que nós continuamos às vezes errando, mas é muito bom, ó Deus, viver debaixo da graça do Senhor, debaixo da bênção do Senhor, na certeza do perdão, da salvação, na certeza da presença do Senhor, Pai. E agora que vamos ler a Tua Palavra, ó Deus, que ela possa estar produzindo, ó Deus, assim, bênção na vida de todos aqueles que vão ouvir, todos aqueles que vão assistir a esse vídeo, ouvir essa mensagem, que a Tua Palavra possa estar assim, ó Deus, abençoando essas vidas e a cada um de nós aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu vou ler um texto que está na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 ao 16. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 16, ou melhor, até o 17. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Querido, nós estamos diante de um texto em que Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Havia naquela época uma multidão de gente seguindo a Jesus, um monte de gente seguindo ele. E Jesus faz essa pergunta: quem é esse povo, esse pessoal, essas pessoas que estão me seguindo? Perguntou para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? Aí os discípulos respondem: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Jeremias, João Batista. Cada um tem uma resposta. O povo tinha várias respostas. Querido, nós estamos falando de uma época em que o povo, para a gente entender o contexto, na época do Império Romano que dominava, aquele povo ali, eles sabiam que eles eram o povo da promessa, o povo de Deus, o povo das promessas do Senhor, o Israel de Deus. Mas eles passaram por vários cativeiros e agora estão de novo debaixo da escravidão ali em Roma. A cultura deles era, ou melhor, as finanças deles eram massacradas, eram cheias de tributos sendo cobrado deles. A cultura deles era massacrada, a religiosidade deles era massacrada. O Império Romano não dava nem aí para eles. Os sacerdotes da época, os líderes religiosos, eram corruptos, estavam mais interessados em riqueza, em obter bens, estavam nem aí para a situação do povo. Então esse povo começa a rodear Jesus, né? Jesus nasceu, depois de 30 anos ele começa o ministério dele, né? Durante 3 anos e meio, e o povo começa a seguir, ouvir os ensinamentos de Jesus, e cada um tem uma opinião a respeito de Jesus. Ele pergunta para os discípulos: quem o pessoal está entendendo que eu sou? Quem o pessoal está dizendo que eu sou? E os discípulos começam a estar sempre ali em volta do povo, começam a dizer: olha, mestre, tem um monte de gente dizendo aí que o senhor é Elias, que o senhor é João Batista, que o senhor é um dos profetas, que o senhor é Jeremias que voltou, é Elias que voltou. Querido, a grande pergunta para nós hoje é: quem é Jesus para nós? Mas antes disso, vamos pensar aqui.
Aquele povo, muitos viam Jesus como um grande mestre. Surgiu um grande mestre, surgiu alguém que ensina com autoridade, surgiu alguém que fala diferente, né, dos sacerdotes daquela época. Outros, né, Jesus era a possibilidade de um milagre, porque a Bíblia fala que Jesus vinha curando todos os enfermos, e as pessoas começaram, a fama de Jesus começou a crescer, e para muitos, ele é um homem que cura enfermidades, é a possibilidade de uma cura. Se eu tenho alguma enfermidade, se tem alguém na minha família com enfermidade, tem um homem aí que está curando, que está fazendo milagres. Muitos viam Jesus como um resolvedor de problema, alguém que resolve os nossos problemas. O povo era carente, o povo não tinha ninguém praticamente por eles, igual eu falei, os sacerdotes não estavam nem aí, o Império Romano não estava nem aí, eles eram escravos praticamente ali, então surgiu alguém que resolve os nossos problemas. Outros viam ele, né, como esses profetas aí, eles cresceram, né, ouvindo falar a respeito de Jeremias, eles cresceram ouvindo falar a respeito de Elias. Eles viveram nessa época, né? João Batista é dessa época aqui, né? Que batizava no Jordão, que ensinava também, mas que foi morto, né? Decapitado, né? Por Herodes. A gente sabe da história aí, né? Que a filha de Herodes, lá influenciada pela mãe, pediu, né, a cabeça de João Batista numa bandeja. Mas todo mundo via, né, também a unção de João Batista, o povo ia para ser batizado, então o povo começa a achar, é João Batista que retornou. É Elias, né, do passado, que não viu a morte, foi levado ao céu num redemoinho. Ou são aqueles profetas antigos que desafiavam as autoridades, né, e falavam em nome do Senhor, assim diz o Senhor. Então o povo começa a ver isso, mas ainda não entenderam direito, não estavam ainda entendendo certo quem era Jesus, o Filho de Deus. E Jesus pergunta para os discípulos, as pessoas que nos rodeiam, o que eles dizem? Mas e vocês que estão do meu lado? Porque os discípulos, eles andaram com Jesus, eles estavam ali no início do ministério, tudo, mas eles estavam andando com Jesus, caminharam com Jesus, caminharam com Jesus durante seus 3 anos e meio de ministério, mas desde o início viam Jesus operar milagres, viram Jesus transformar água em vinho, viram Jesus curar enfermos, viam Jesus expulsar demônios de pessoas. E Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem vocês entendem que eu sou? E é sobre isso que eu queria meditar com você nessa noite, essa reflexão. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós, para aqueles que entendem quem Ele é? Porque Jesus, Ele não quer ser, e Ele não é só um resolvedor de problemas, Ele não é só alguém que faz milagres, Ele não é um revolucionário como muitos pensaram na época. Ele veio, né, para fazer uma revolução, para libertar o povo de Israel, para derrotar o Império Romano. Muitos esperavam aquele grande general. Mas para você, quem é Jesus? Eu não sei qual a resposta que você tem hoje para essa pergunta, mas eu queria te dizer algumas coisas assim que eu entendo e que a Bíblia nos ensina quem é Jesus. E a história dele, quando a gente entende, a história de Jesus muda a história da nossa vida, muda tudo na vida da gente. E eu queria que você pensasse, que você tentasse responder, não apenas porque, é assim que me ensinaram na igreja, é assim que alguém já leu para mim na Bíblia, eu mesmo já li na Bíblia, mas eu queria nessa noite que você respondesse isso com convicção, com a sua alma, igual Jesus pergunta para os discípulos, e para vocês, quem eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que eu quero que você reflita comigo nessa noite, a respeito dessa pessoa, de quem é Jesus, esse Jesus que nós servimos, aquele que a gente fala que a gente adora Ele pelo que Ele é. Se Ele fizer um milagre, Ele é Deus. Se Ele não fizer um milagre, Ele continua sendo Deus. Eu adoro, é lógico que eu adoro pelo que Ele faz, mas principalmente pelo que Ele é. Mas e se as coisas não acontecerem? Será que eu vou continuar adorando Ele como Deus? É sobre isso que eu quero refletir com você nessa noite.
Porque tem gente que não se preocupa muito com Jesus, tem gente que entende que nós estamos vivendo o ano 2021 depois de Cristo, tem gente que fala, eu sei que Jesus é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas fala isso apenas teoricamente, apenas por alguma coisa que aprendeu. E tem até aqueles que se aproximam de Jesus, eu estou falando agora dos dias atuais, tem até aqueles que se aproximam de Jesus em busca de um milagre, mas depois que o milagre acontece, depois que a cura acontece, ou aquilo que a pessoa vai buscar, uma solução para problemas familiares, uma porta de emprego se abrindo, e depois que alcança a bênção, afasta, não se preocupa mais, segue à distância, segue sem compromisso, ou às vezes nem mais se preocupa em seguir. Querido, isso é um grande erro, um grande erro hoje e principalmente para o futuro. Porque não dá para viver sem Jesus nesse mundo tenebroso que a gente está vivendo aí, nesse mundo esquisito, estranho. Você assiste um jornal hoje, querido, você vai ouvir uma notícia boa e 15 ruins, quando houve uma boa. Mas geralmente é violência, assassinato, é guerra, é desastre, é morte. Você só ouve esse tipo de coisa. A grande verdade é essa, que vem aí crise financeira, você só ouve falar essas coisas. Como é que a pessoa vive nesse mundo sem Jesus? É loucura, e principalmente para o futuro, porque ninguém vai entrar no céu sem Jesus. A Bíblia afirma isso, isso é claro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele afirma isso e é a pura verdade. Então vamos pensar nessa noite, tentar refletir quem é Jesus. E quem sabe, se você não tinha ainda essa resposta com tanta convicção, quem sabe hoje Deus acrescenta fé ao teu coração, e quem sabe Deus hoje começa a fazer uma obra restauradora na tua vida. Então eu vou procurar te responder algumas coisas que eu entendo que é Jesus, e olha, querido, vai ser vago que eu digo, porque ele é muito mais do que tudo aquilo que a gente possa falar. Ele é perfeito, ele é completo. Mas a primeira coisa que Pedro fala, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus é aquele Messias prometido na Bíblia, é aquele Messias que foi prometido, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo de número 7:14, que Deus fala que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. E Isaías 9:6 fala que uma criança nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o teu governo será sem limite. Então, e aí quando a gente vai para a Bíblia no Novo Testamento, em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel aparece a uma mulher virgem chamada Maria, que estava compromissada com José, e fala para ela que ela foi favorecida, e que ela conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Cristo, Emanuel, o Deus, o Filho do Deus vivo. Então, querido, Cristo é o cumprimento da promessa de Deus sobre a nossa vida. Deus sabia que nós iríamos precisar e precisamos de um Salvador. Então Cristo é o cumprimento da promessa de Deus, que esse Messias, Salvador, aquele que nos traria salvação, ele viria ao mundo. E a partir do Novo Testamento, Pedro responde, eu creio que tu és o Cristo, que foi prometido e que nasceu e que vive entre nós, e que é Jesus Cristo, Senhor, o Filho do Deus vivo, o Salvador, aquele que veio para nos trazer libertação de toda a escravidão do pecado. Tu és o Messias. Cristo é o cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida. Sem Cristo não há salvação. Então, Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Segundo, Jesus ele vem para restaurar a nossa vida espiritual. Ele vem para nos trazer salvação, mas a salvação vem através do arrependimento e do perdão dos nossos pecados, o cancelamento da nossa dívida. A Bíblia fala que todos nós nascemos no pecado.
A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 2, que Ele nos deu vida, estando nós, essa geração, falando de nós, Jesus nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, que nós andávamos presos a eles e condenados por eles. A Bíblia fala que o pecado traz condenação. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus é o Messias prometido por Deus, o cumprimento da promessa, é aquele que veio e trouxe para nós perdão dos nossos pecados. O derramamento de sangue aconteceu na cruz do Calvário. Jesus derramou o sangue dele inocente para pagar o preço pelos nossos pecados. A culpa era nossa e ele recebeu o castigo sobre ele para que nós venhamos receber a bênção da salvação através do castigo que foi exercido sobre ele. Então Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que vem para restaurar a nossa vida espiritual, para direcionar a nossa vida de novo. Igual a Bíblia fala em 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se o diabo tinha poder de acusação contra nós, a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados, o diabo não tem mais poder de acusação contra aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus já pagou a dívida, e ele pagou e rasgou a cédula de dívida que era contra nós. Terceiro, Jesus vem para nos dar uma nova vida. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. A Bíblia fala em João capítulo 10,10, eu vim para que eles tenham vida e vida em abundância. Querido, se eu falei há pouco tempo atrás dessa vida difícil que a gente está vendo aí, esse mundo tenebroso que a gente está vivendo aí, Jesus veio para nos dar uma possibilidade de recomeçar uma vida nova na presença do Senhor. Hoje a gente vê tanta coisa ruim, mas a gente pode dizer também que tem tanta gente que vivia uma vida toda torta, fazendo tanta coisa errada, mas que hoje vive uma vida santa na presença do Senhor, que se arrependeu do seu passado, se arrependeu dos seus pecados, que recomeçou, reconstruiu uma nova vida na presença do Senhor. Então Jesus vem também para nos dar a possibilidade de recomeçar. Sabe aquele pecado que atormenta, ou melhor, aquele passado que atormenta a gente? Sabe aquelas coisas tudo erradas que a gente fez no passado, que atormenta a gente? Aquela coisa que a gente olha para frente e vê tudo escuro, vê tudo ruim. Jesus vem para trazer luz para a nossa vida, e a gente enxerga Jesus, e a gente tem a possibilidade de recomeçar, de viver uma nova vida na presença do Senhor, apagar todo o passado, esquecer todo o passado e viver uma vida abençoada na presença do Senhor, uma nova criatura, uma pessoa regenerada, uma vida reestruturada na presença do Senhor. Jesus vem também para restabelecer a nossa comunhão com Deus. Igual eu falei, de 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. A partir do versículo 18 desse capítulo fala, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus nos reconciliou e colocou em nós o ministério da reconciliação. Só existe uma possibilidade do homem reestruturar a sua vida com Deus. Tem gente que pensa num milhão de formas, mas a Bíblia afirma que só existe uma forma, é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não adianta eu pensar um monte de coisa, não adianta, eu tenho que fazer aquilo que Deus nos ensina, e Jesus Cristo veio para reconciliar a nossa vida com o Pai. Então olha quanta coisa eu já falei. Ele é o cumprimento da promessa, ele é o Messias, o Salvador, o Emanuel, o prometido de Deus para a nossa salvação. Ele é aquele que vem para reestruturar a nossa vida, perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas dívidas, nos tirar dessa condição de morto em delito e pecado
para nos trazer a posição de assentados com Cristo, assentados na presença de Deus nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos traz uma nova vida, Ele nos traz a comunhão com Deus que é restabelecida. E Jesus Cristo vem também para nos trazer esperança. Igual eu falei com você, passado o povo não tinha ninguém por eles, e Jesus veio para os fracos, Jesus veio para os pobres, Jesus veio para os enfermos, Ele veio para todos, é claro, mas aquelas pessoas que não olhavam, não viam ninguém por eles, Jesus vem dizendo para eles: eu trago para vocês as boas novas, que Jesus, Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos abandona. Querido, às vezes a gente fica pensando, qual é a nossa esperança nesse mundo tão difícil? Aquele que entende quem é Jesus, é por isso que eu estou falando, entender mesmo quem é Jesus, ter uma experiência com Ele, não responder intelectualmente. O próprio Jó no passado falava, né, de Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, né, mas agora não, agora meus olhos te veem. Então Jesus, Ele traz esperança. Jesus, Ele não promete para nós a ausência de problema, porque a vida é problemática, a vida é difícil. Hoje você está rindo, amanhã está chorando, hoje você está bem, amanhã pode estar enfrentando algum problema. Jesus não promete a ausência de problema, mas Ele promete a presença dEle conosco em todos os momentos, seja de problema, seja de vitória, seja de luta, seja de felicidade. Ele fala: eu estou com vocês todos os momentos. Então é isso que faz a diferença, e traz para nós também a promessa de dias melhores. Jesus, Ele nos ajuda a passar por essa vida aqui, nessa caminhada que a gente está indo, porque essa vida aqui é uma caminhada até o reencontro com o Criador, o encontro com o Pai, para aquele que crê em Jesus. E Jesus promete para nós: eu estou com vocês nessa caminhada, dia após dia. Vem as lutas, eu luto com vocês. Vem as batalhas, eu enfrento elas com vocês. Então Jesus, Ele é a nossa esperança, a nossa segurança. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, a partir do versículo 68, fala, Ele estava dizendo que a vida dele não seria fácil, a vida dos seguidores dele não seria esse mar de rosas que muitos ensinam, e fala que muitos começaram a abandonar Ele, mas Ele pergunta para os discípulos: e vocês também vão me abandonar? Aí Pedro também responde: como é que nós vamos abandonar o Senhor se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É esse Jesus que eu estou te apresentando nessa noite, não algo intelectual, não algo teórico, porque eu aprendi, porque eu li, porque me ensinaram, mas esse Jesus que a gente sente Ele, que a gente sente, o nosso corpo sente a presença dEle, a nossa alma sente a presença dEle. Esse Jesus que eu estou te apresentando, que pode trazer para você uma nova vida, que pode trazer para você uma nova perspectiva de vida. Esse Jesus que pode trazer para você a certeza de que ninguém mais pode te acusar, porque Ele te perdoou. Se Ele te perdoou, você está perdoado, você está limpo na presença de Deus, na presença do Senhor. Esse Jesus que te reconcilia com o Criador, esse Jesus que caminha com você no dia a dia, que te segura pela mão. Você às vezes pode pensar: mas eu estou num leito de hospital, mas Ele está com você, Ele está do teu lado, Ele te traz paz, Ele te traz conforto. Esse Jesus que traz para você a certeza de salvação. Eu me lembro daquela mulher samaritana que foi tirar água no poço, e Jesus, conversando com ela ali, falou uma série de coisas para ela ali, e ela disse: agora eu sei que o Senhor é um mestre, é um Messias. E depois que ela fala isso para as pessoas, eles respondem para ela: olha, agora nós cremos, não pelo que você disse, mas nós também cremos nele como Salvador do mundo. João 4,42, João 1, versículo 29, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, tem muito mais a dizer, eu seria até limitado, a gente poderia pregar sempre, porque Jesus, Ele é ilimitado. Mas nessa noite é esse Jesus que eu quero te apresentar, que quer mudar a sua vida, que quer te abençoar, que quer te ajudar a passar pelos problemas, pelas lutas. É esse Jesus que quer te dar a certeza de dias melhores. Tenta pensar comigo um pouquinho.
Estamos encerrando. Lá no futuro, depois que a gente sair, partir desse mundo, e a gente acordar lá na glória, na presença de Deus, no meio dos anjos, todos louvando, adorando o nome do Senhor, nas mansões celestiais, contemplando o Senhor face a face, sendo recebido de braços abertos pelo Pai, pelo Senhor. É isso que eu quero te apresentar nessa noite. Eu não sei no que você crê, nós não estamos falando aqui de religião, mas Jesus veio para trazer salvação, perdão, reconciliação, reestruturar a nossa vida, trazer paz, esperança e muito mais. Que Ele te abençoe nessa noite, que você não responda só pelo intelecto. Pensa um pouquinho nessa pergunta e pensa na sua resposta. Jesus não é só aquilo que eu aprendi, isso tudo é bom, é claro, mas principalmente Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é o meu Senhor, é o meu Salvador, e é aquele que eu sirvo, sigo e quero andar na presença dele todos os dias da minha vida, porque ele alegra a minha alma, porque ele me faz bem, porque ele revigora a minha vida espiritual, porque ele é o bem mais precioso que eu possuo. Responda isso com a sua alma, com firmeza, com convicção, e sinta nessa noite a presença de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz. Um grande abraço.